Naquela noite, quando pisei no salão de gala, já era uma figura esquecida para as pessoas que supostamente me conheciam melhor. Ninguém me notou ao cruzar a entrada de mármore sozinha, nem meus pais, nem minha irmã Isabelle, deslumbrante em seu vestido de grife, nem meus primos, amontoados no bar de champanhe, cochichando sobre promoções e ciclos de carreira. Para eles, eu ainda era a mulher que não deu certo, a irmã que fracassou, aquela que se afastou dos jantares de negócios da família com sorrisos quietos e multas de estacionamento não pagas. O que eles não sabiam é que, longe de seus olhares, eu havia construído algo. Algo silencioso demais para ser postado no Facebook, grandioso demais para precisar de aplausos. Naquele evento, as luzes tremeluziam sobre taças de cristal, e as pessoas posavam para fotos sob banners com o nome da empresa de Isabelle, uma estrela em ascensão na inteligência de dados do consumidor. A mesma empresa em que, um dia, eu acreditei mais do que ela jamais acreditaria. Eu não usava um vestido que cintilava ou sapatos que faziam barulho no salão. Mas quando o CEO fez uma pausa no palco, seus olhos percorrendo a multidão para me encontrar, a doadora que haviam elogiado em sussurros a noite toda, o salão inteiro se virou. E Isabelle, minha irmã de ouro, piscou confusa enquanto o holofote caía não sobre ela, mas sobre mim. Foi naquele instante que tudo começou a mudar. Crescer na casa Carter significava viver sob luzes fluorescentes e expectativas pesadas. Meu pai era um executivo bancário regional, o tipo de homem que passava o jornal a ferro antes de lê-lo. Minha mãe mantinha nossa casa impecável e nossa vergonha, silenciosa. Perfeição não era elogiada, era exigida. E naquele mundo, sucesso tinha um código de vestimenta, um currículo e um plano de 5 anos, plastificado aos 16. Isabelle, minha irmã mais nova, prosperou nesse ambiente. Tirava notas excelentes, usava pérolas no brunch aos 17 e falava como se tivesse relações públicas desde o nascimento. Ela era tudo o que o legado Carter queria, polida, confiável, impecável. Eu, por outro lado, questionava as coisas. Fiz ciência da computação e design quando meus pais preferiam finanças. Fiz estágios em startups em vez da escada corporativa preferida da família. Eu não queria seguir um legado, queria construir algo que nunca existiu antes. Lancei minha primeira startup aos 27 anos. Fracassou aos 30. Não foi um colapso dramático, sem manchetes, sem processos. Apenas uma erosão lenta, a taxa de gasto subindo, a confiança dos investidores encolhendo, eu trabalhando 18 horas por dia, tentando consertar a inovação com o dinheiro da folha de pagamento. Quando tudo acabou, fiquei em meio aos escombros de um sonho e observei pessoas em quem confiava se afastarem silenciosamente, especialmente meus pais. Na noite em que tudo desmoronou, Isabelle me convidou para seu jantar de aniversário. Cheguei exausta, meu coração ainda preso a um pitch deck que eu havia jogado fora naquela manhã. Todos os outros chegaram em tons pastel vibrantes e cheios de confiança. Eu sentei num canto, tomando um copo de vinho branco sem gás. No meio dos aperitivos, minha mãe se inclinou para mim e perguntou, não de forma cruel, você está bem, querida? Tem algo acontecendo, ou está apenas recuperando o fôlego antes de tentar outra coisa de novo? Aquilo era um código para, já terminou de nos envergonhar? Lembro-me de piscar para meu prato, os vieiras intocadas de repente perfeitas demais para comer. Estou resolvendo, eu disse. É uma transição. Claro, meu pai acrescentou, como se estivesse falando de um estudo de caso. Essas coisas acontecem. Nem todo mundo nasceu para liderar. Isabelle me deu um olhar que jamais esquecerei. Não era arrogância, nem crueldade, apenas uma resignação, como se finalmente tivesse aceitado que eu era a história de advertência. Foi naquela noite que parei de buscar a aprovação deles. Percebi que eles não queriam me entender, queriam me conter. E o fracasso lhes dera a caixa que sempre precisaram para fechar a tampa sobre mim completamente. Então, eu desapareci. Não fisicamente. Eu ainda aparecia nos feriados, enviava respostas educadas para mensagens de grupo da família, mandava presentes de aniversário. Mas emocionalmente, estrategicamente, eu me movi para a clandestinidade. Parei de explicar o que estava fazendo.
Parei de pedir interesse, atenção ou aprovação. Deixei que eles mantivessem a versão de mim que achavam mais fácil de gerenciar. E enquanto eles viam a quietude, eu estava em movimento. Peguei tudo que aprendi, os machucados, os esgotamentos, os acordos de confidencialidade traídos, e recomecei. Não para provar que estavam errados, não no início. Fiz isso porque não conseguia parar de construir. É quem eu sou. Comecei a fazer consultoria nos bastidores para empreendimentos em estágio inicial, investindo discretamente através de uma entidade legal sob um nome neutro. Criei primeiro a Genesis Syndicate, depois reestruturei para Carter Meridian Ventures, nunca anexando meu primeiro nome, nunca dando a ninguém a chance de rastrear até a irmã fracassada. Uma a uma, as empresas que eu apoiava começaram a crescer. Uma delas, a Ascend Analytics, destacou-se, uma startup de análise de dados limpa com potencial de crescimento agressivo, liderada por um fundador que não era apenas faminto, mas adaptável. Eles precisavam de capital, precisavam de tempo e precisavam de um diretor de marketing que entendesse o comportamento do consumidor e a imagem pública. Eles contrataram Isabelle. Eu nunca disse uma palavra. Observei das sombras enquanto a empresa florescia, enquanto Isabelle orgulhosamente anunciava seu progresso em jantares e entrevistas à imprensa. Ela falava do sucesso deles em termos tão elogiosos que você pensaria que ela estava lá desde o primeiro dia. Talvez ela acreditasse que estava. Talvez ela pensasse que era a razão pela qual as coisas avançavam. Ela nunca perguntou quem havia garantido a rodada Série A que o salvou 18 meses atrás, ou quem havia dobrado seu financiamento ponte quando o primeiro cliente deu calote. Ela nunca imaginou que pudesse ser eu. E eu estava bem com isso, até que o convite de gala chegou pelo correio, um elegante envelope preto com bordas prateadas, homenageando nossos parceiros passados, presentes e futuros. Meu nome não estava listado, apenas um mais um para meus pais, um aceno à família, não há inclusão. Ainda assim, eu confirmei minha presença. Não para ser vista, não para fazer uma cena, mas porque algumas histórias não precisam ser contadas, apenas reveladas. Há uma estranha liberdade que vem de ser subestimado. As pessoas não policiam suas conversas perto de você ou elas presumem que sua presença é inofensiva, suas intenções irrelevantes. Isso torna as sombras um lugar surpreendentemente eficiente para trabalhar, silencioso, constante, indetectável. Depois que me afastei das expectativas da minha família e do constrangimento público da minha startup falida, eu me reconstruí com um propósito. Não por redenção, não por aplausos, mas para entender o valor, o tipo que não está listado em currículos ou gritado em mesas de jantar. Comecei a fazer consultoria. No início, era pequeno, fundadores iniciantes desesperados por conselhos sobre captação de recursos, adequação ao mercado, gerenciamento de crises entre cofundadores. Eu não colocava meu nome em sites, não pegava ações. Eu queria insight, padrões, provas. Com o tempo, os fundadores que eu ajudei começaram a me ligar de volta. Não para pedir conselhos, mas para pedir dinheiro. E assim, formei a Carter Meridian Ventures. Escolhi o nome cuidadosamente, profissional, esquecível, impossível de ligar diretamente a mim. A entidade era legalmente separada de qualquer coisa pessoal, roteada através de holds que nunca usavam as palavras Audrey ou irmã. Tornei-me uma parceira silenciosa em uma dúzia de empreendimentos, mas apenas 2 realmente importavam. Um falhou rapidamente, o outro foi a Ascend Analytics. Quando a equipe fundadora deles me procurou, eles já haviam queimado sua primeira rodada de capital semente. O produto era bom, elegante, escalável, eficiente. Mas seus dados de usuário haviam estagnado, e os investidores circulavam como abutres, farejando sinais de má gestão. Eu vi algo diferente. Seu CEO, Caleb Stone, não se gabava ou vendia ilusões. Ele me enviou documentos brutos, admitiu erros e descreveu como os consertaria. Eu transferi os fundos em 48 horas. 3 meses depois, o diretor de marketing pediu demissão inesperadamente. Eu observei as atualizações de contratação de longe. Levei um momento para reconhecer o nome quando a anunciaram, Isabelle Carter.
Quase pareceu uma piada, mas lá estava ela, minha irmã, assumindo um papel de liderança em uma empresa que só existia porque eu havia mantido as luzes acesas. No início, pensei em retirar meu investimento, não por despeito, mas porque eu não queria proximidade. Eu não queria convidar os fantasmas da comparação ou do ressentimento. Mas a matemática era clara, o mercado estava aquecendo, o histórico de Isabelle em parcerias de marca era sólido e, francamente, eu não ia atrapalhar a trajetória de uma empresa apenas para manter meu passado em ordem. Eu fiquei. Observei Isabelle reformular a mensagem da empresa. Observei-a fechar 3 grandes clientes e ser destaque na Forbes Next. Cheguei a ver uma foto dela ao lado de Caleb em um telhado com a legenda, a equipe dinâmica por trás da ascensão exponencial da Ascend. Ela parecia orgulhosa, o tipo de orgulho que não pergunta de onde veio o andaime. Uma vez, peguei um trecho dela em um podcast falando sobre liderança. Você tem que saber quem está na sala, ela disse, quem acredita na missão, quem se arrisca. Eu quase ri. Perguntei-me se ela alguma vez se perguntou quem salvou a folha de pagamento em janeiro, se ela alguma vez olhou a tabela de capitalização de perto o suficiente para ver a porcentagem detida pela Carter Meridian Ventures. Ou talvez, como tantos outros, ela presumiu que a Summit Partners, nossa empresa parceira, era o verdadeiro poder por trás de tudo. Ela nunca soube que eu participei de 2 chamadas trimestrais do conselho sob um pseudônimo, em que, quando sua equipe de marketing solicitou uma extensão de orçamento de emergência na primavera passada, eu fui uma das 3 pessoas que aprovou. Eu disse a mim mesma que não me importava, que era melhor assim. Deixe-os acreditar no que precisavam, deixe-a pensar que ela subiu sozinha. E talvez eu tivesse mantido assim, se o evento de gala não tivesse acontecido. Quando o convite chegou, encarei o envelope por mais tempo do que deveria. Era lindo, gravado em prata, como algo de um casamento real. Dentro, a carta agradecia aos principais parceiros pelo apoio e convidava contribuintes distintos para comparecer a uma cerimônia privada em homenagem àqueles que tornaram o sucesso da Ascend possível. Havia uma linha na parte inferior. Os nomes não serão divulgados até a noite do evento para preservar o impacto do reconhecimento. Eu sabia o que isso significava. Eles iriam dizer meu nome. Talvez não todo ele, mas o suficiente. Eu não tinha certeza de como me sentia. Não estava animada. Apenas calma. Não era mais sobre ser vista. Era sobre a alegria tranquila de um ciclo completo, de saber que eu nunca precisei lutar por uma cadeira na mesa deles, porque eu havia construído a minha própria. E agora, eles estavam se servindo dela. Comprei uma passagem, escolhi um vestido preto que não pedia atenção e fiz uma promessa a mim mesma, não diria nada. Nem mesmo se eles finalmente olhassem para mim. Nem mesmo se eles pedissem desculpas. A verdade não precisava mais da minha voz. Ela já havia subido ao palco. O evento foi realizado em um salão particular perto da Park Avenue, um daqueles edifícios onde os carpetes abafam seus passos e os lustres nunca param de brilhar. Cheguei cedo, não para ser vista, mas para observar. O espaço já estava vibrante com movimento. Garçons em uniformes impecáveis passavam bandejas de champanhe. Investidores se misturavam perto de telas exibindo os gráficos de crescimento da Ascend. Isabelle estava perto do centro, em um elegante vestido de seda marfim, o cabelo preso em um coque que reconheci de antigas fotos de debutante. Ela estava radiante, sorrindo, dominava o ambiente do jeito que sempre foi ensinada a fazer. Meus pais também estavam lá. Meu pai em seu terno azul marinho mais elegante, minha mãe envolta em seda esmeralda. Observei-os cumprimentar outros convidados com o mesmo orgulho que costumavam reservar para os boletins de Isabelle. Eles não me notaram. Passaram por mim 2 vezes. Era libertador. Escolhi uma mesa no fundo, perto da parede. De lá, eu podia ver o palco, a multidão, o burburinho de vozes. Ninguém me olhou 2 vezes. Eu poderia ter sido uma consultora, uma vendedora, uma acompanhante que se perdeu. Não importava. Esse era o poder da invisibilidade, e naquela noite, estava funcionando para mim. A noite começou com discursos polidos, números, marcos, gratidão lapidada.
Isabelle fez um breve discurso, agradecendo a mentores e consultores, reservando seus maiores agradecimentos à visão audaciosa de nossa equipe fundadora e aos incríveis parceiros de capital que acreditaram em nós antes de sermos alguém. Inclinei levemente a cabeça. Ela não sabia que eu estava ali. Ela não sabia que estava falando de mim. Então Caleb Stone subiu ao palco. Calmo, confiante em um terno cinza carvão que não precisava de ostentação. Ele falou de forma diferente, menos performática, mais fundamentada. Agradeceu ao conselho, reconheceu a montanha-russa dos primeiros anos e então fez uma pausa. E esta noite, ele disse, estamos fazendo algo especial. Nunca nomeamos publicamente essa pessoa. Nunca precisamos. Mas eles acreditaram em nós quando a maioria das portas estava fechada. Sua confiança nos deu não apenas a sobrevivência, mas uma pista de decolagem. E seu silêncio, ironicamente, nos ensinou o valor da verdadeira parceria. Houve um instante de silêncio, uma sutil mudança no ambiente. Ele sorriu e continuou, vocês podem não conhecê-los, mas deveriam. Porque, sem eles, não estaríamos aqui. Então, esta noite, estamos homenageando nosso maior investidor privado, aquele por trás da Carter Meridian Ventures. Meu nome ainda não havia sido pronunciado, mas os murmúrios começaram. O sorriso de Isabelle se contraiu. Meus pais se entreolharam. Então Caleb disse, Audrey Carter. Não ecoou. Não precisava. Atingiu como uma pedra em água parada. Cadeiras se moveram, cabeças viraram. Isabelle olhou para o fundo, piscando. Meu pai permaneceu perfeitamente imóvel. Os lábios da minha mãe se entreabriram em confusão, quase medo. Levantei-me lentamente, não dramaticamente, mas deliberadamente. Eu não estava tremendo. Eu não estava sorrindo. Não acenei. Não procurei por suas reações. Caminhei em direção ao palco com a calma de alguém que não precisava mais de nada daquela sala. Caleb me encontrou no meio do caminho e estendeu a mão. Obrigado, ele disse suavemente, por tudo. Peguei o microfone apenas brevemente. Eu acredito em construtores silenciosos, eu disse, e em segundas chances que não vêm com explicações. Obrigado por ser um deles. Então, desci, voltei à minha mesa e me sentei. Não olhei para Isabelle. Ainda não. Aquele momento ainda estava por vir. Sentei-me de volta à minha mesa, cruzei as mãos no colo e expirei silenciosamente. Ninguém se juntou a mim, ninguém ousou. Os aplausos haviam se transformado em um tipo estranho de silêncio, o tipo que paira quando uma sala acaba de testemunhar algo que não consegue processar completamente. Eu podia sentir seus olhos, especialmente os dela. Isabelle não se moveu a princípio. Observei pelo canto do olho enquanto ela permanecia perto do palco, o sorriso congelado, o corpo ainda inclinado para o holofote que acabará de abandoná-la. Então ela se virou. Ela se moveu pelo salão de baile com passos rápidos e compostos, o tipo treinado para câmeras, doadores e imprensa. Mas seus olhos, esses não estavam compostos. Eles cintilavam como alguém que desesperadamente folheava páginas, tentando acompanhar uma história que deveria ter lido há muito tempo. Audrey, ela disse quando me alcançou, a voz baixa, quase ensaiada. Isso foi inesperado. Eu olhei para ela e esperei. Não senti o silêncio. Ela sentou-se, sem ser convidada, alisando o cetim do seu vestido com mãos inquietas. Você investiu? Ela perguntou finalmente. Na Ascend? Sim, eu disse. Ela piscou. Desde o início? Assenti. Isabelle soltou uma risada suave, mais descrença do que diversão. Por que você não disse nada? Não me perguntaram, eu disse calmamente. Ela me encarou. Mas tivemos jantares, coisas de família. Você poderia ter me contado. Inclinei a cabeça. Teria importado? A boca dela abriu, depois fechou. Eu vi a ficha cair em seus olhos, cada vez que ela me interrompia, cada vez que ela desdenhava do meu trabalho,
cada feriado em que ela recontava suas conquistas enquanto eu tirava os pratos que ninguém notou que eu trouxe. Ela tentou novamente. Eu só não entendo. Por que você investiria em uma empresa em que eu trabalho e não diria nada? Mantive o olhar. Porque eu acreditava na empresa, eu disse. Não em ser vista. Isso a calou por um segundo, mas Isabelle sempre foi boa em se recuperar. Ela se inclinou ligeiramente. Você percebe como isso parece, certo? Você deixou todo mundo pensar que eu falei, que eu desapareci. Eu a interrompi. Eu não corrigi o registro, Isabelle, porque não era meu para consertar. Vocês estavam todos confortáveis com a versão de mim que os fazia sentir superiores. Eu simplesmente não via sentido em atrapalhar a história de vocês. O rosto dela vacilou. Atrás dela, vi nossos pais observando agora. A expressão da minha mãe era ilegível. Meu pai segurava sua taça de vinho com muita força. A voz de Isabelle estava mais suave agora. Você realmente colocou tanto dinheiro? Mais do que o resto combinado? Sim, eu respondi, não orgulhosa, apenas factual. Ela se recostou, como se as palavras tivessem peso. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Um silêncio se esticou entre nós, denso com coisas que nunca desvendaríamos completamente. Então ela sussurrou, eu pensei que você tinha desistido. Eu sei, eu disse. Foi por isso que funcionou. Ela me olhou então. Não como uma irmã, nem mesmo como uma rival, mas como alguém que havia subestimado a escala de algo que estava bem ao lado dela. Ela me olhou como se eu fosse uma estranha que havia reescrito as regras do ambiente. Um instante passou. Finalmente, ela perguntou, por que agora? Por que deixar que eles te nomeassem? Olhei em volta do salão de baile. Porque Caleb pediu. E porque, francamente, era a hora. Isabelle abriu a boca e depois parou. Parte dela queria retomar o controle, desviar o holofote de volta, mas não havia como fazer isso sem parecer pequena. A narrativa já havia mudado. Todos haviam visto o que precisavam ver. Ela se levantou lentamente, recompondo-se. Você vem para a mesa da família? Ela perguntou. Eu também me levantei. Não. Já tenho meu lugar. Assenti uma vez, um simples adeus. Então me virei e passei por nossos pais sem um olhar. Meu nome já havia sido dito. A história já havia sido contada. E eu não precisava explicar uma única palavra. Não fiquei para os aplausos. Saí pela porta lateral, tão silenciosa quanto cheguei. Ninguém me parou. Aquele silêncio foi suficiente. Lá fora, a cidade parecia quieta. No carro, abri meu telefone. A mensagem de Caleb, obrigado. Um e-mail de um fundador, um pedido de mentoria. Eu sorri. Eles um dia disseram que eu não tinha lugar à mesa, mas eu parei de pedir há anos. Eu construí a minha própria, com silêncio, fibra e memória. Esta noite não foi vingança, foi reconhecimento. Tarde, mas real, deixe-os brindar e inventar histórias. Eu tinha algo mais sólido, legado, controle, liberdade. E agora eles finalmente sabiam que o ambiente em que estavam só existia porque eu havia sustentado silenciosamente o tempo todo. Obrigada por ouvir a história de Audrey. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.